Alunos da mediação tecnológica, chegamos em mais uma aventura de história, estamos em mais uma aula de história. Vamos embarcar nessa aventura da história e vamos falar do povo daqui, ó. Sabe onde ficam essas pirâmides? Sabe quem foi esse povo? O que significou esse povo? Porque na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o Egito. Então eu, professor Beto, estarei com vocês aqui dentro dessa aventura. Não perca um só segundo dessa aula. Olhem na tela para vocês. Porque hoje nós iremos falar, eu, professor Beto aqui e o professor Lourdes Mais estaremos com vocês falando sobre esse Império Egípcio, a civilização egípcia, a importância do Rio Nilo, a sociedade egípcia, os hieróglifos, a religião egípcia. Isso tudo será tema da nossa aula de hoje. Olha como ela tem uma aventura grande aí, a sociedade egípcia. E a gente começa falando sobre essa civilização egípcia aí. Olha aí, acompanha aqui a civilização egípcia aqui. Então vem aqui comigo aqui para a gente falar sobre esse povo. Imagine vocês, dentro da antiguidade nós temos vários impérios que foram formados. Nós já vimos o Império Babilônico, nós já vimos os caldeus, nós já vimos aqui até os hebreus que não fizeram império, mas fizeram monoteísmo. O professor Lourdes falou muito sobre isso. Vimos aí algumas características dos povos da antiguidade. Agora nós iremos trabalhar uma civilização importantíssima desse período. Nós iremos trabalhar sobre o Egito. O trabalho escravo que era utilizado, os servos, as grandes construções. Pessoal, a gente olha para aquelas pirâmides, como foram feitas aquelas pirâmides. Sabia que até hoje é um mistério sobre isso? A cada descoberta se cria um mistério. Como se fez? Qual foi a engenharia tão avançada para construir aquelas pirâmides? Então nós temos esculturas que vieram desse período egípcio, nós temos a religião deles, nós temos a figura do faraó, nós temos o processo de mumificação. Como era feito o processo de mumificação? Tudo isso são características dessa civilização que viveu há milhares de anos atrás. A margem do rio Nilo, lembra que nós estudamos sobre o rio Tigres e Eufrates? Lá? Do Império Babilônico, dos assírios, dos caldeus, dos persas, lembra? Agora nós vamos ver essa sociedade que ela se desenvolve aqui dentro do rio Nilo, ali às margens do rio Nilo. Uma dádiva do Nilo. Egito, uma dádiva do Nilo. Na tela para vocês aí. Então, a civilização egípcia, ela foi uma das mais importantes civilizações que se desenvolveu na região do Crescente Fértil. Nós já falamos sobre o Crescente Fértil. Lá, pega tanto do rio Tigre quanto do rio Eufrates, esse Crescente Fértil. E lá, nós temos essa civilização egípcia, instalada no extremo norte da África. Numa região caracterizada pela existência de deserto e pela vasta planície do rio Nilo. Vem cá comigo, porque tem uma curiosidade aqui interessante para vocês observarem. Vocês viram que continente eu falei que o Egito pertence? Porque quando nós falamos sobre continente africano, nós já imaginamos ali... O que você imagina quando fala sobre continente africano? Pare e pense. E aí, professor, o que os seus alunos imaginam quando falam de continente africano? Doença, fome, guerra, não é? Geralmente vem aqui. Mas o continente africano, ele foi palco de várias civilizações altamente desenvolvidas. Uma dessas civilizações é o próprio Egito, que fica no continente africano. Só para vocês terem uma ideia, e nós temos outras civilizações que tiveram sua importância histórica, política, social, cultural muito forte dentro do continente africano. E o Egito é uma dessas sociedades, é uma dessas civilizações que vão viver no continente africano e tiveram sua importância grandiosa. Então, grave isso aí. O Egito fica no continente africano, na saída ali, próximo do mar Mediterrâneo. Na tela para vocês novamente aí. A civilização
egípcia formou-se a partir da mistura de diversos povos. Quem são os povos que formaram essas civilizações egípcias? Amíticos, semitas e núbios, que surgiram no período do Paleolítico. Não é nem do Neolítico, ainda do Paleolítico essas civilizações vão surgir. Professor, peraí, essas civilizações elas surgiram no período da pré-história? Sim, surgiram no período da pré-história. Nós vamos ver essas civilizações, os amíticos, os semitas e os núbios surgindo lá ainda no Paleolítico, que passaram pelo Neolítico. E essas civilizações, sabe por que elas estavam na pré-história? Imagina por que elas estavam na pré-história. Porque ainda não existia a escrita. Que a história é contada a partir do aparecimento da escrita. E a escrita, nós temos a escrita cuneiforme, mas no Egito também nós temos um tipo de escrita. Olha aí na tela para vocês que nós temos já o início dessa escrita aqui, ó. Sabe como é o nome dessa escrita, aluno? Vocês têm ideia do nome dessa escrita? Tentem pesquisar aí, tentem pensar, discutir o nome dessa escrita, que já eu vou falar essa para vocês. Então fica como quiz aí, um quiz para vocês, alunos. Qual o nome da escrita desenvolvida pelos egípcios? Fica aí, que já a gente fala. O primeiro núcleo populacional só começou a se formar durante o período Neolítico, onde as comunidades passaram a se dedicar mais à agricultura do que da caça ou à pesca. Por volta de 4000 a.C., os antigos núcleos eram lugar à pequena unidade política, os nomos. Então nós temos um grupo lá do Neolítico, passou, olha aqui, ó, passou pelo Paleolítico. Nós já estudamos isso lá na pré-história. Entramos no Neolítico, a nova Idade da Pedra e Neolítico, período Neolítico, durante o período Neolítico, onde as comunidades passaram a se dedicar mais à agricultura, ou seja, ficaram mais sedentários, se destaca a caça e a pesca. Aí, por volta de 4000 a.C., os antigos núcleos deram lugar às pequenas unidades políticas, que vão ser chamadas de nomos, governado por nomarcas. Percebam vocês que não é com M, é com N. Nomarca vem de nomos, que se reuniram em dois reinos, um do Baixo Egito e o outro do Alto Egito ao sul. Então nós temos o Baixo Egito, que fica no norte, lá em cima, saindo, e o Baixo Egito, que fica no sul. Então, vem cá comigo, aluno, vem cá comigo para vocês entenderem. Nós temos comunidades nômades, lá no Paleolítico. Essas comunidades nômades, elas vão começar a parar mais, ficarem sedentárias e vão começar a se desenvolver com agricultura, caça e pesca no Rio Nilo. Imagina, o Rio Nilo, curiosidade para vocês, eu gosto de fazer isso aqui, a gente já tem um quiz aí. Professor, quando eu falar sobre quiz, mande lá a resposta dos alunos, mande lá no WhatsApp, ali, em qualquer rede social lá, que a gente responde, tá? Nós estamos para responder vocês. Então, não deixe de nos mandar não, que nós vamos estar ali respondendo. Vocês sabiam qual é o maior rio do mundo? Tanto em volume de água quanto em extensão? Vocês sabiam que por muito tempo isso ficou sendo discutido pela humanidade, teve que ter um estudo específico para fazer isso daí? Pois é. O Rio Nilo, ele tinha sido considerado o maior rio do mundo em extensão. Só que depois se observou que o Rio Amazonas é o maior rio do mundo, tanto em extensão quanto em volume d'água. Isso aí são pesquisas mais recentes, tá bom? Então, por isso que em algumas literaturas vocês vão encontrar que o maior rio do mundo é o Rio Nilo. E outras, o Rio Amazonas, porque tem pesquisas mais recentes.
Imagina se tem um rio, para você ter uma ideia, o rio Amazonas, quanto de peixe dá, e o rio Nilo, quanto de peixe dava para esse povo. Esse povo se torna sedentário. Formam-se os nomos. Os nomos eram os povoamentos que foram surgindo. E cada nomo vai ter um nomarca, um líder, um chefe, um guerreiro líder deles, o nomarca. Acompanhei na tela para vocês novamente. Por volta de 3.200 a.C., Menéis, que governava o Alto Nilo, porque o Alto Nilo, o Egito era dividido em Alto Nilo e Baixo Nilo. O Menéis ele vai unificar os dois reinos e tornou-se o primeiro faraó. Então, quem é o primeiro faraó egípcio? O primeiro faraó egípcio é Menéis, que unificou esses dois reinos, dando origem ao período dinástico que pode ser dividido em 3 momentos distintos. Agora, nós temos um período, aí que eu quero te falar aqui, ó. Presta atenção aqui. Dinástico. Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Aluno, sabe por que é chamado período dinástico? Olha essa palavrinha aí. Às vezes vem palavrinhas que a gente precisa entender o significado da palavra para entender o que é esse período que nós estamos estudando. Menéis, lá em 3.200 a.C., ou seja, 5.200 anos atrás. Menéis, ele junta, ele unifica o Alto Egito e o Baixo Egito ali, ó, se você acompanhar o Rio Nilo, ele sai lá naquele delta para sair no Oceano Atlântico ou no Mar Mediterrâneo. E aí você pega ali o Menéis unificando. Alto Egito e Baixo Egito unifica, se torna-se um Egito só. E ele se torna o primeiro faraó. Quando nós falamos de faraó, nós estamos falando de dinastia. Nós estamos falando a dinastia que vai passar de geração em geração. E essas dinastias, elas vão se formar e vão passar de geração em geração lá no Egito. Agora nós temos a figura do faraó. E a figura do faraó ela passa a ser tão importante que ele vai ser considerado um deus vivo, o faraó. Então aí nós temos aí o Antigo Império, lá começa lá com Menéis. Aí nós temos o Médio Império e nós temos o Novo Império. Então nós temos essas mudanças aí de império, tá bom? Olhem na tela para vocês de novo. Na tela para vocês. Então nós temos o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. Isso tudo dentro, deixa eu apagar aqui para melhor vocês terem isso tudo dentro desse período dinástico que começa com o primeiro faraó chamado Menéis. Mas, professor, você falou sobre o rio. Se falou sobre o rio. Qual é essa importância do rio Nilo? Qual é essa importância do rio Nilo? Vem cá comigo aqui. Pessoal, para quem não conhece, lá, olha aí, aqui ó, Rio Nilo, passando lá na cidade do Cairo. O Cairo é a capital do Egito, tá? Hoje o Cairo é a capital do Egito. Cidade do Cairo lá, olha, rio grandioso, né? Bonito, passando. Não é tão grande quanto o Rio Madeira não, mas é bonito. Rio Madeira aí, ó. E a cidade do Cairo? Imaginem vocês daqui a 5.000 anos atrás. Esse rio, ele enchia e ele transbordava. Hoje já tem aterros e tudo que evitaram isso. Mas ele enchia e transbordava, enchia e transbordava. E até hoje nós temos uma agricultura feita à margem do rio Nilo. Essa era a característica daquela época. Eles aproveitavam isso porque o rio, quando enche, ele derrama em suas margens os humus. Os humus vão fertilizar o solo. E os antigos egípcios, eles utilizavam isso. Para quem mora aqui por Baixo Madeira, sabe muito bem do que eu estou falando.
a plantação de mandioca, de melancia, de milho ali na vazante do rio, né? Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Então ele fertiliza a margem do rio e serve para a agricultura. Então você faz agricultura ali com aquele solo fértil, eles fizeram o sistema de drenagem. Então nós vamos ver que o rio Nilo, ele é importantíssimo para o Egito. Foi graças ao rio Nilo que se formou esses impérios, essas dinastias, elas foram fortalecidas pelo rio Nilo. Na tela para vocês aí. O rio Nilo é um importante rio da África, formado a partir da confluência de 3 rios. Nós temos o rio Nilo Branco, nós temos o Nilo Azul e nós temos o rio Atibara. Este rio desemboca no mar Mediterrâneo, em sua bacia hidrográfica abrange muitos países do continente africano, como Burundi, o próprio Egito, que nós estamos estudando, a Etiópia, o Quênia, a República Dominicana do Congo, Ruanda, Sudão, Sudão do Sul, Tanzânia e Uganda. Ou seja, olha aqui o rio Nilo, gente. Olha aqui o rio Nilo. Rio Nilo aqui, ele vem, ele nasce, ele passa aqui por vários países africanos, até entrar no Egito e desaguar no mar Mediterrâneo. Olha a extensão que o rio Nilo vai passar. Ele passa por aqui, onde ele nasce também. Então, ele passa por Burundi, pelo Egito, pela Etiópia, pelo Quênia, pela República Democrática do Congo, pela Ruanda, por Sudão, Sudão do Sul, Tanzânia e Uganda. Então, o rio Nilo, bora apagar aqui, ele tem uma extensão muito grande e ele é importantíssimo para essa região da África, que se não fosse o Nilo, ela seria completamente desértica também. E o rio Nilo tem essa importância de toda essa região da África, começando aqui na Tanzânia e terminando no Egito. Heródoto, que era o pai da história lá, o grego conhecido como pai da história, ele dominou o Egito como dádiva do Nilo, em alusão à importância desse rio para o crescimento e consolidação dos egípcios enquanto sociedade imperial. Então Heródoto ele diz o seguinte: o Egito é uma dádiva do Nilo. Ou seja, ele foi uma dádiva, ele foi um presente. Dádiva é um presente. Então ele é um presente do rio Nilo, o Egito. Se não fosse o rio Nilo, ele quer dizer com isso, se não fosse o rio Nilo, o Egito não se tinha consolidado enquanto uma sociedade imperial. Isso é importante porque o rio Nilo serviu para transporte, serviu para alimento, serviu para irrigação e serviu para defesa, porque o rio Nilo é cheio de corredeiras, cachoeiras e tudo. Então era uma defesa natural. O rio Nilo é o Egito é uma dádiva do Nilo, é um presente dado pelo rio Nilo. Heródoto fala isso. Preste atenção muito nessa frase, que nós vamos ter essa frase sendo utilizada em vários momentos da vida de vocês aqui nas aulas de história, tá bom? O Egito é uma dádiva do Nilo. Preste atenção por que ele é uma dádiva. Ok? Entenderam o rio Nilo? O rio Nilo aí que foi discutido, se era o maior, se era o menor, quem era o maior rio do mundo. Pois é um rio grandioso em extensão. O rio Amazonas foi comprovado que ele tem uma extensão maior, mas o rio Nilo é um rio grandioso em extensão. Por muito tempo foi considerado o maior rio do mundo em extensão. E o rio Amazonas é o rio mais volumoso também em volume de água do mundo. Nós estamos na bacia amazônica, o maior volume d'água do mundo. Na tela para vocês.
porque agora nós vamos ver a sociedade egípcia. Como se formava a sociedade? Como era dividida a sociedade? Geralmente nós representamos a sociedade por uma pirâmide social. E aqui está a pirâmide social do Egito. Quem é que está lá em cima? O Deus vivo. Nós temos o faraó. O faraó que era considerado o grande líder, o Deus vivo, o Senhor dos senhores, o faraó. Depois vem os nobres e sacerdotes. Aqui, nobres e sacerdotes. Nós temos os escribas, nós temos a nobreza egípcia. Abaixo nós temos os soldados que faziam uma proteção. Não é tão volumoso quanto o Império Romano, que nós vamos ver lá para frente, mas nós temos os soldados. E aqui nós temos outros sacerdotes, os escribas. Eles escreviam as escrituras sagradas. Então, nobreza, sacerdotes, soldados e escribas, basicamente eles estariam no mesmo nível. Ok? Aí abaixo nós temos os comerciantes, que faziam o comércio pelo Rio Nilo. Depois nós temos os artesãos, camponeses, existiam camponeses. E por último, e muito mais volumoso, nós tínhamos os escravos. Então, essa era a sociedade egípcia, uma sociedade estamental, tá? Uma sociedade formada por estamentos. Essa sociedade, cada um tem o seu papel, a sua importância. Quando nós falamos de uma sociedade, principalmente essa sociedade estratificada, porque ela está em camadas sociais, ela tem uma base escravista ou escravagista ou escravocrata, como queira chamar. Ou seja, ela utilizava-se da mão de obra escrava, principalmente para as grandes construções, a construção das pirâmides e tudo, era a mão de obra escrava base dessa sociedade. Uma das mais importantes mão de obra era a escrava de lá. Era muito utilizado. Inclusive, se você olhar se você lê a Bíblia, vocês que gostam de ler a Bíblia aí, vocês vão ver lá na Bíblia a passagem do período que o povo hebreu ficou cativo no Egito. Lembra dessa passagem? O povo hebreu cativo no Egito, depois Moisés pega esse povo, foge com esse povo, atravessa o Mar Vermelho e faz a sociedade hebraica, que vieram lá do Egito. Então, os hebreus eles têm uma história diretamente com o Egito. Se nós olharmos lá na fuga de Jesus Cristo, lá quando quando o imperador romano queria matar Jesus de qualquer maneira lá, eles fogem para o Egito. Então, nós temos essa relação aí com os egípcios. E a sociedade egípcia é uma sociedade africana, e ela tem bastantes escravos que eram utilizados nas obras. Na tela para vocês. A sociedade egípcia era estratificada, hierarquizada, ou seja, tinha uma hierarquia, e escravagista, sendo uma das mais importantes que as outras, que a mão de obra escrava era utilizada. Olha aí, mão de obra escrava utilizada. O faraó. Olha a múmia do faraó. Pessoal, isso aqui é uma foto que eu tirei no Museu do Vaticano, quando eu estive no Museu do Vaticano. O Museu do Vaticano, olha daqui os canopos. Aqui eram colocadas as vísceras da múmia nesses vasos. Vocês vão ter a oportunidade, vocês têm um texto complementar que vocês vão ver aqui a mumificação. E olha, me chamou muito. Isso aqui tem mais de 3.000 anos. E olha a perfeição que ainda está, a preservação que ainda tem desse corpo mumificado, esse processo de mumificação. Isso daqui me chamou muita atenção.
quando eu tirei essa foto lá no Museu do Vaticano. O faraó tinha poder absoluto e era considerado um deus vivo na terra. Ele era dono de todo o Egito, chefe da administração dos cultos religiosos e também comandava o exército. Então o faraó era a figura principal, a figura máxima do Egito. Daí a foto que eu tirei para vocês lá do Museu do Vaticano de uma múmia egípcia, conservada até hoje. A nobreza. Nessa classe enquadravam-se os viziers, pessoas ligadas diretamente ao faraó. Então o faraó tinha sua nobreza lá, o seu palácio. Nós tínhamos também, dentro dessa nobreza, nós tínhamos os sacerdotes, nós tínhamos os oficiais dos exércitos e suas famílias. Nessa classe, a rainha era escolhida. E aí, quem será a rainha? Vem da nobreza? E apesar de Faraó ter muitas esposas, apenas ela tinha o poder real. O casamento era feito entre parentes, a fim de manter o sangue, chamado sangue azul da dinastia. Vocês sabiam que, na antiguidade, antes do processo do cristianismo, isso que vai barrar muito a partir do cristianismo, mas mesmo alguns reis cristãos, era comum casar primo com primo ou irmão com irmão? Era comum, porque com isso eles acreditavam que a dinastia iria perpetuar, que o sangue azul deles iria perpetuar. Então eles tinham isso como comum. Na tela para você, volta aí. Olha aí, ó, mais uma foto que eu tirei lá do Museu do Vaticano. Vários sarcófagos. Olha que essa múmia aqui, ela não foi nem aberta. Vai ser exposta, ela foi tirada do sarcófago, mas ela está preservada. Vocês percebam aqui que ele está dentro de um vidro, né? Esse vidro aí tem todo um tratamento para não dar nenhuma bactéria e poder deteriorar a múmia. Tem todo um trabalho feito aí de proteção. É feito a vácuo aí, tem toda uma proteção. Então nós temos aqui os sarcófagos, lá no Egito. E nós temos outra figura, os soldados. Essa classe era pequena e sua principal função era garantir a segurança do território, fazendo, quando preciso, escolta nas expedições aos países vizinhos. Então nós temos país vizinho, o faraó precisava, a nobreza precisava, eles faziam essas escoltas, ou seja, seguiam, protegiam. Fazer escolta é seguindo, protegendo, tá? Posteriormente, devido às invasões e à necessidade de uma defesa mais sólida, o exército e a tecnologia em combate foram aumentados. Aí vão aumentando aí bastante. Vem cá comigo. Eu falei para vocês que o Egito ele quase não era invadido, porque ele tinha defesas naturais. Só que com o tempo o Egito passou a ser invadido. E como eles vão fazer a defesa desse povo, o exército deles começaram a se fortalecer, utilizar novas tecnologias, novo armamento, para a defesa desse povo que invadia. Um desses povos que vão invadir o Egito foi justamente o Império Romano. Vai invadir e dominar o Egito, que é uma história interessante quando nós estudarmos lá sobre Roma, sobre o Império Romano. Volta aí na tela para vocês. Nós temos outra classe social aí, que são os escribas. Qual era a função dos escribas? Olha, o nome já está dizendo, né? Escribas. Considerado uma classe muito importante, os escribas eram os únicos que poderiam seguir carreira como administradores ou ingressar no serviço público. A escrita servia para registro de tudo o que acontecia no cotidiano, lá no cotidiano egípcio. E devido a ela é que conhecemos um pouco da história dos habitantes das margens do Rio Nilo. Olha a importância que foi esses escribas no processo histórico de nós conhecermos e podermos estudar sobre o Egito.
essa população que vivia à margem do Nilo. Os escribas escreviam, notavam em papiros os registros do que estava acontecendo no cotidiano. Eram os escribas também responsáveis em fazer o livro dos mortos, tão cobiçado pelos egípcios, porque eles não podiam ser enterrados sem o livro dos mortos. Eram os escribas também, nós temos aí os hieróglifos colocados nas paredes dos túmulos. Então eles tinham uma importância muito grande, os escribas. Era uma classe social muito respeitada também. Voltando aí na tela aí. Nós temos os artesãos. Essa classe era formada por pessoas como habitantes em todos os tipos de artesanato. Alguns trabalhavam em aldeias e produziam artefatos para o comércio local. Já os mais habilidosos eram convocados para trabalhar para o faraó ou para a classe nobre, os artesãos lá. Então eles iam fazer o artesanato, um sarcófago. Olha o artesanato que é feito num sarcófago. Nós temos aí os camponeses. Essa classe era formada pela maior parte dos antigos egípcios. Eram pessoas que trabalhavam nas lavouras a fim de gerar todo o sustento necessário. Ficavam com uma parte do que era cultivado, mas a grande maioria arrecadada permanecia com os donos das terras, que eram os nobres ou o próprio faraó. Nós temos os camponeses. É quase um sistema servil, de servidão aqui, os camponeses. Mas nós temos, além dos camponeses, pessoas que não eram utilizadas para trabalhar no campo, mas sim, a maioria nas obras públicas, que eram os escravos. Estudiosos divergem quanto à existência dessa classe no Antigo Egito, mas o que se tem de mais concreto é que os escravos eram pessoas capturadas em guerras e serviam como mão de obra. Eram uma minoria, já que em toda a história egípcia, poucos foram as guerras em comparação às outras civilizações. Teve um período que tinha pouco escravo, teve um período das grandes construções que foram utilizados mais escravos. E no Egito nós temos ainda a escrita egípcia. E hieróglifos. Lembra que nós já vimos a escrita cuneiforme? Agora nós vamos ver os hieróglifos. O que são os hieróglifos? O que representou os hieróglifos? Imagina você chegar no templo egípcio e se deparar com isso daqui. Olha a importância. E aí? A coruja, ela é feita com acento circunflexo ou não? Olha aí, a junção dessas imagens, como a gente junta A, B, C, D, F, G, nós juntamos vogais, consoantes e fazemos palavras. Os hieróglifos não tem a regra muito diferente, não. São símbolos que vão ser representando palavras, frases, orações, textos inteiros. Hieróglifos. Na tela para vocês, para a gente entender melhor o que é isso aí. O que significou. A escrita egípcia era usada para fins sacros, ou seja, fins religiosos, tá? Sacros é religioso. E também no cotidiano. Existia 3 tipos de escrita no Antigo Egito. A mais famosa são os hieróglifos. Conjunto de símbolos que mais tarde evoluiu para o hierático, mais cursivo, e depois para o demótico, quando a civilização egípcia passou a ter mais contato com a cultura greco-romana, com a cultura grego e romana. Tá? Então nós temos primeiro o hieróglifos, que é o mais famoso, depois passou para o hierático, mais cursivo, mais entendível, e depois o demótico, que já vai ser uma fusão dos hieróglifos com a cultura greco-romana. Hieróglifos, antes de 3000 a.C., já usava-se hieróglifo como escrita, ou seja, é um dos registros mais antigos da história da civilização. Só perdendo
para escrita cuneiforme. Mas olha aqui, ó, isso aqui é uma placa com os desenhos formando os hieróglifos. Esse tipo de escrita tem um papel monumental e religioso. Enfeitava túmulos, enfeitava lápides e paredes de palácio. Meus queridos alunos, vem cá. Imagine os pesquisadores quando eles abriram a tumba de Tutancâmon, ou de Tutancâmon, que eles viram aquela riqueza que tinha a tumba, eles viram aquela escrita falando cada coisa, mas tinha uma das escritas no hieróglifo que ela vai ser traduzida depois, que aquele que perturbasse o sono do faraó iria ser amaldiçoado. É por isso que vem a lenda da maldição do faraó. E muitos pesquisadores morreram depois. Até hoje um mistério, mas acredito que foi uma bactéria que tinha lá, que matou eles. E tudo estão nos hieróglifos, que estão nas paredes, nas pirâmides, em vários monumentos egípcios. Na tela. Os hieróglifos é o termo original de duas palavras gregas. Epos e heróis, que é sagrado, e gifém, que é escrita, ou seja, escrita sagrada. Apenas os sacerdotes, membros da nobreza, altos cargos e escribas conheciam a arte de ler e escrever esses sinais sagrados. Não era todo mundo que tinha acesso e sabia sobre isso. Por isso que a religião egípcia, ela é meio complexa. No Egito nós temos aí, olha aqui o livro dos mortos que foi achado. Livro dos mortos. O que é isso, professor? O que significa? A sociedade egípcia, ela tem ali as pirâmides que foram construídas, lá na pirâmide de Gizé. As pirâmides são construídas aqui, ó, e elas tinham um papel. Vários tipos de pirâmide pequena, Kefren, Miquerinos, aqui que são as mais famosas, mas nós temos pirâmides menores, nós temos... É um grande mausoléu lá de pessoas que foram enterradas, faraós que foram enterrados. E cada uma tem uma simbologia. A religião era muito forte no Egito. Acreditava-se na vida após a morte. Vamos entender melhor na tela para vocês aí. Ra, ou Amon, Ra. Ré é um dos nomes do sol. Você pode ouvir também Ra, um dos principais deuses egípcios. Em Heliópolis, ele é, e depois de ter decidido existir, criar o mundo e mantém vivo. Olha aí, Ra ou Amon-Ra. Depois nós temos Sete, deus do caos, é o responsável pela guerra, pela escuridão, matou o irmão Osíris, mas perdeu a supremacia do Egito para o sobrinho Horus. Tem formato de porco-formigueiro, animal raro da África, filho de Nut e Geb, irmão e esposo de Nefertiti. Sete está relacionado ao deserto, ao trovão e à rajada de vento do sul. Depois nós temos Ísis ou Osíris. O culto a Ísis e a Osíris era o mais popular no Egito Antigo. Acreditava-se que Osíris e sua irmã esposa Ísis tinham povoado o Egito e ensinando os camponeses a técnica de agricultura. Depois nós temos Horus, filho de Osíris e Ísis, tem a cabeça de falcão e é o protetor dos faraós e da família. Quando perdeu o pai, lutou contra Sete pelo trono do principal deus do Egito, o Horus. O altivo é o deus do céu. Na mitologia egípcia, Horus perdeu o olho esquerdo e as mãos na batalha contra Sete. Aí nós temos Anubis, deus de cabeça de chacal, nasceu na união de Osíris e Nefti. Foi ele quem criou a primeira múmia ao preparar o corpo do pai assassinado. Tem papel importante na passagem para o mundo dos mortos. E aí está um material complementar para vocês, o processo de mumificação. Então, meus queridos alunos, vocês acompanham essa viagem. Vocês vão ler sobre o processo de mumificação para vocês entenderem. E o processo de mumificação é importantíssimo para vocês entenderem como eles viam a vida após a morte.
Mas não sai daí não, porque nós vamos voltar com a revisão e com a atividade. Até lá.